Tudo bem? Mais um dia, nós nos alegramos com esse momento tão especial reservado para nós e aonde que nós iremos juntos ler a palavra de Deus. Eu muito me sinto honrado de estar aqui falando para vocês sobre essas maravilhas que Deus deixou escrito para nós. E no livro de Lucas, capítulo 4, onde fala sobre Jesus, a tentação de Jesus, nós iremos ler a partir do versículo 1, que diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Amém, pessoal? Deus, Ele, através de seu Filho amado, Ele permite que chegue até nós ensinamentos estes que, de maneira nenhuma, nós podemos desprezar, dispensá-lo. Por quê? Porque se Jesus, ele passou determinados momentos em crise contra o diabo nesta terra, ele foi perseguido, ele foi tentado, ele foi levado a se atirar do alto, mas ele não se atirou, mas ele não deixou a tentação vencê-lo. Assim somos nós, em nossas vidas, nos dia a dia. Nós, quando nós aceitamos Jesus Cristo, Ele garante a vitória. Tem muitos que dizem: eu vou à igreja orar e peço a Deus para ter misericórdia de mim. Eu vou clamar, porque está escrito em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome clamar, se humilhar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus. Mas, meu amigo e minha amiga, aqui nessa passagem, a tentação de Jesus, ele nos mostra que se ele foi tentado e venceu a tentação, nós também podemos vir a ser tentados. E podemos também vencer essa tentação.
Muitas vezes, nós deixamos que a tentação venha e não passe por nós. Ela estaciona em nós. Por quê? Porque nós damos ouvido, nós deixamos o nosso pensamento voar, o nosso coração, a nossa emoção desejar, e acabamos caindo na tentação. Então, meu amigo, minha amiga, Jesus aqui diz que ele foi levado ao monte e jejuou. E logo após veio a tentação do diabo oferecendo pão no momento mais crucial da vida dele, que ele estava com fome. E falou assim: se tu é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Jesus poderia mandar as pedras se transformar em pão, pois a necessidade dele, ele tinha poder para supri-la. Muitas vezes, nós estamos no caminho do Senhor, aí vem o diabo e fala assim: ah, o que tem? Você pode fazer isso. Ah, o que tem? Não tem nada a ver você fazer aquilo. E você se deixa levar pela vaidade, pelos desejos carnais. E você se deixa levar pelas coisas que não louvam a Deus. Então você tem que entender que para ser cristão, não pode ficar usando o livre-arbítrio. Não pode ficar achando isso ou aquilo. Você tem que pegar o referencial de Cristo e tomá-lo para si e seguir. Se o diabo vier com argumentos através de qualquer pessoa, através de amigo, de amiguinha, de coleguinha, de colega, através de uma pessoa da família, e querer te induzir a erro, você tem que falar não. Você tem que pegar e ficar firme e não dar vazão a sentimentos, a carne, a desejo maligno. Você, eu, nós, temos que andar em santidade. Pois quando o Senhor nos chama para que a nossa vida o glorifique. Não é para ser uma vida comum a dos demais. Não é para que você viva igualzinho a fulano, ciclano. Não é para que você tenha prazer, felicidade. Não, é para você pagar um preço que vai te levar à santidade. Um preço de renegar determinadas indução de Satanás. Aí depois, se você não negar aos sentimentos carnais, aos desejos carnais, às vozes que chegam até você, as coisas que chegam na sua frente e você vê, se você não negar, aí depois você vai reclamar. Aí você vai ficar triste. Muitos se suicidam porque não aguentam. Muitos entram num desânimo total e fica prostrado dentro de uma casa, fica prostrado com a sua vida, não tem ânimo para seguir em frente. Mas por quê? Porque no curso da vida não valorizou o que era para ser valorizado e deixou um valor em coisas que não é para ser valorizada. E aplicou o seu valor em coisas que não é para ser valorizada. E com isso, o que acontece? Meu amigo, minha amiga, você é tomado, você é dominado, e aí o teu dominador que vai fazer com que você faça a vontade dele. Por quê? Porque
quando você cede na área espiritual a determinadas coisas erradas, você conquista um dominador. Antes, o teu dominador era quem? Era Deus, que fazia tudo por você, que chamava você de filho, de filha, que agraciava você, que dava paz a você, que dava a presença do Espírito dele em você. E quando você erra, qual é o seu dominador? É aquele que tomou o seu coração, leva você a fazer coisas que até mesmo depois que você o faça, você fica triste, fica arrependido, arrependida, chora, se entristece. Você pode fazer numa noite e na manhã seguinte você fica triste, fica arrependido. Então não vale a pena você seguir os conselhos de Jesus, seguir as características de Jesus. O diabo seguiu Jesus e tentou induzir nele uma facilidade de vida. Mas ele falou o quê? Não. No pão, quando o diabo mandou ele transformar a pedra em pão, o que Jesus disse? E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ou seja, a bússola de vida de Jesus, mesmo ele tendo o direito do livre-arbítrio, era a palavra do Pai. Agora, lá em Tiago diz: de que se queixa o homem? Dos seus deleites? Dos seus prazeres? Das suas vaidades? De que se queixa o homem? Se o ser, não ficar firme na palavra de Deus, se posicionar com firmeza na palavra de Deus, pois ele tem que meditar na palavra para ser firme na palavra, aí sim ele vai conquistar o que Deus tem preparado para ele desde a fundação do mundo. Porque Jesus nunca lutou por esse reino aqui. Eu vejo muitas pessoas lutando por esse reino. Jesus falou: o meu reino não é desse mundo. Se o fosse, estaria nas minhas mãos. Vê que o diabo oferece os reinos desse mundo a Jesus. Não significa nada para Jesus. Jesus ficou firme na palavra. E aí Satanás saiu dele. As tentações, os desejos malignos, as perturbações mentais saíram dele. Assim, Deus quer te levar a viver dentro desse propósito. E as coisas ruins, você vai ter facilidade de rejeitar. Por quê? Porque você estará cumprindo a palavra. Porque você estará seguindo, através do Espírito Santo, a palavra de Deus. É o Espírito Santo que será seu guia, não é qualquer um. Não é amigo, não é amiguinho, não é amiguinha. Aí, depois que você comete o erro, aí se você não tiver força para voltar, você vai se afundando cada vez mais. E eu garanto que se você não buscar, se você não agarrar na mão de alguém, você vai descer na ladeira abaixo. Porque é assim que acontece. Porque quem vai guiar a tua vida é o espírito maligno. Ah, pastor, espírito maligno não guia minha vida, não. E por que você chora? E por que você se entristece? Está aqui, olha só, olha o que está escrito aqui em 2 Coríntios 7, versículo 9, diz assim: agora
fogo, não porque fostes contristados, mas porque foste contristados para o arrependimento, pois foste contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Ou seja, se você não voltar, você vai morrer. É o que está escrito aqui. Se você não chorar nos pés do Senhor e pedir misericórdia, é o que está escrito aqui. Se você não clamar a Deus, Deus tem misericórdia, e se arrepender com tristeza por ter cometido o erro, você terá vida. Mas se você seguir os conselhos do mundo, seguir o propósito do mundo, seguir o espírito do mundo, você vai ter a morte. É o que está escrito na palavra, não é minha palavra não, é a palavra de Deus. E eu não falo isso para você ficar com medo não, é para que você se arrependa. Porque na palavra está escrito assim, que quem convence o pecador é o Espírito Santo, que convence-o do pecado e do juízo. Quem vai tirar a sua vida da ladeira abaixo é o Espírito Santo, se você se contristar. Se você chegar aos pés do Senhor e pedir misericórdia, se arrepender genuinamente. Deus não tem prazer que nenhuma alma pereça, não. Mas Deus estende a mão, e você estende a mão para Ele? Então chegou o momento. Essa palavra é para mim, para você, para todos nós. Vamos estender as nossas mãos para Jesus. E aí Jesus vai nos levar novamente no caminho que é Ele, e na verdade que é a palavra de Deus, e na vida que foi o sangue derramado na cruz. É a vida de Deus, de filho e filha de Deus. Vamos juntos. Vem comigo. Não fique parado. Tome uma atitude. Quando eu era do mundo, quando eu estava no mundo, eu tomei uma atitude. Alguém falou para mim por diversas vezes, mas um dia a palavra foi tão forte que entrou no meu coração. Eu saí do mundo, os meus colegas do mundo, as minhas amizades, as minhas turmas, aquela fantasia toda que o mundo tem, queriam me puxar. Eu falei, não, eu não volto nem um passo sequer atrás. Se vocês quiserem, vem comigo, porque esse é o caminho verdadeiro. Esse é a verdade. Esse vai me levar para a vida. Amém, pessoal? Então, eu quero deixar aqui para vocês, nós vamos orar agora, mas eu quero deixar um convite. Procure Jesus. Mas seja sincero com Jesus. Fale com Jesus, peça perdão pelos erros, pelos pecados, e peça a Ele para te abraçar, para te dar a mão e te conduzir até o Pai, que Ele vai fazer isso. O Espírito dele vai fazer isso, o Espírito Santo. Amém? Então, fique firme. Não deixe esse mundo te iludir. Chega de ilusão. Esse mundo não tem nada, é tudo fantasia, é tudo balela.
Eu vivi nesse mundo. Eu conheço esse mundo. É tudo mentira. Não leva a lugar nenhum. Então Jesus quer te levar. Jesus quer te abraçar. Jesus quer te dar vida e vida em abundância. Amém? Então vamos orar. Vamos orar também pelas pessoas lá da Paraíba. Vamos orar pelas pessoas do Ceará, que nos têm pedido orações. Vamos orar pelas pessoas de João Pessoa, também da Paraíba, mas da capital. Vamos orar por todas as pessoas do Espírito Santo, de São Paulo. As pessoas têm nos pedido orações. Vamos orar pelas essas pessoas, para que essas pessoas também tenham esse momento de se ajoelhar diante de Deus e clamar esse Deus vivo que tudo pode. Amém, pessoal? Eu quero orar pela igreja aqui, a Igreja Bíblica Castiçal, onde nós fazemos parte. Quero orar por todos os irmãos da Igreja Bíblica Castiçal, por todas as famílias dos irmãos, por todos os parentes. Eu quero orar por todas as pessoas que têm me pedido orações, por todas aquelas pessoas que eu prometo orar por elas. Aquelas pessoas que sempre me ligam, pastor, ore por mim. Eu quero orar e vou orar. Já estou apresentando todas essas pessoas, todas elas, na presença do Pai. E apresento a você também. Apresento todos vocês que estão tendo essa oportunidade de estar aqui me ouvindo e vivendo a palavra de Deus juntamente comigo e com todas essas pessoas. Amém? Então vamos orar. Feche seus olhos, podendo. Então vamos orar. Ó Deus Altíssimo, Senhor da glória, Pai Santo, Pai querido e Pai amado, toma nossas vidas em Tuas mãos, tome todas essas pessoas em Tuas mãos, abençoa grandemente, dê paz, dê felicidade, abençoe os pastores que o Senhor ungiu, consagrou, abençoe toda a família, filhos do Senhor e filhas do Senhor, abençoe as pessoas que ainda não deram esse passo para o Senhor, mas hoje já estão pegando ânimo e vão dar, eu creio. Abençoe, como um dia eu fiz. Abençoe também, Senhor, todas aquelas pessoas que pelejaram contra a minha vida, tentaram me atrapalhar, abençoe elas. Eu libero perdão para essas vidas. Faça com que essas vidas sejam contempladas pelo Senhor. Faça com que essas vidas venham receber a alegria do Senhor também. Ô Pai, eu peço ao Senhor, ajude-nos, ajude a todos nós. Seja o Senhor sempre conosco, em nome de Jesus. E todos digam amém, digam graças a Deus, digam graças a Deus. Amém? Se você quiser mandar um pedido de oração, se você quiser falar conosco, está aí o WhatsApp, e você pode ligar, pedir oração, mandar uma mensagem, pode interagir conosco. Você também pode apertar o sininho, dar um joinha e se inscrever nesse canal, porque esse canal terão muitas novidades. Nós estamos diante de Deus para abençoar a sua vida, de graça. Você está tendo a oportunidade de receber do Pai, através daquele que foi escolhido pelo Pai para te abençoar. Então não jogue fora, não desperdice. Creia somente e fala, eu creio, pastor, e eu vou tomar essa posse e vou ser abençoado ou abençoada. Amém? Em nome de Jesus. E até a próxima. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E que o Senhor te guarde, te proteja e te dê a paz. Amém? Em nome de Jesus.